12 regras para a vida. Este é o livro da reflexão de hoje. Sou Paula Freitas, psicóloga, psicoterapeuta de casal e terapeuta sexual. Hoje a reflexão de número 47 do livro de Jordan Peterson. Ele é um psicólogo clínico e canadense. 12 regras para a vida. Lembrando que a primeira terça-feira de cada mês tem reflexão de livro no canal do YouTube Paula Freitas Psicóloga. Regra 1. Costas eretas, ombros para trás. Qualquer um que tenha experimentado uma transformação dolorosa após uma derrota grave no amor ou na carreira pode sentir algum tipo de dificuldade. O que nos causa problemas não é o que não sabemos, é o que temos certeza de que sabemos e que no final não é verdade. O nível baixo de serotonina significa reagir mais ao estresse e ter um preparo físico mais dispendioso. Significa para as emergências menos felicidade, mais dor, ansiedade, doença e uma expectativa de vida menor. A mudança ela pode ser uma oportunidade e não um desastre. A serotonina ela flui plenamente e isso a deixa confiante, calmo, permanecendo alto, ereto e bem mais alerta. Assim, provavelmente, o futuro seria bem melhor. Levantar a cabeça, manter as costas eretas e os ombros para trás é aceitar a terrível responsabilidade da vida com os olhos bem abertos. Significa decidir voluntariamente transformar o caos do potencial em realidade de ordem habitável. Regra 2. Cuide de si mesmo como cuidaria de alguém sob sua responsabilidade. Quando a vida repentinamente ela se revela intensa, arrebatadora e significativa, quando o tempo passa e você não está tão atento a isso, sequer você percebe, é neste momento que você está localizado bem na fronteira entre a ordem e o caos. Não importa onde estejamos, alguma coisa que podemos identificar, fazer isso e prever os outros que não conhecemos ou entendemos. Somos conscientes do nosso próprio desamparo, finitude e mortalidade. Podemos sentir dor, repulsa à própria vergonha e horror. Sabemos o que nos faz sofrer. Os seres humanos, eles têm uma grande capacidade para fazer o mal. Talvez não seja o simples surgimento da autoconsciência e da ascensão do nosso conhecimento moral, da morte e da queda, o que nos aflige e nos faz duvidar do nosso próprio valor. Se desejamos cuidar de nós mesmos apropriadamente, teremos que respeitar a nós mesmos. Mas não fazemos isso pois somos pelos nomes que olhamos por nós, criaturas caídas. Cuidar de si mesmo de forma que cuidaria de alguém sobre a responsabilidade significa considerar o que seria realmente bom para você. Deve-se manter as promessas que faz a si mesmo e recompensar-se ao modo de confiar em si e de motivar. Você precisa determinar como agir consigo mesmo que tenha mais chances de se tornar e permanecer sendo uma boa pessoa. Fortaleça o individual, comece consigo mesmo, cuide de si mesmo, defina quem você é, refine a sua personalidade, escolha o seu destino e articule o seu ser. A regra número 3, seja amigo de pessoas que queiram o melhor para você. Não dá para escapar de quem você foi. As pessoas diferenciam-se da inteligência em grande parte da habilidade de aprender e transformar. As pessoas criam seus mundos como ferramentas que estão ao seu alcance. O uso repetido das mesmas ferramentas com falhas produzirá o mesmo resultado com falhas. E é dessa forma que aqueles que não conseguem aprender com o passado estão condenados a repetir as mesmas falhas. Percebe? Então, para fracassar, basta cultivar alguns maus hábitos. Simples, não? Você deve escolher pessoas que queiram que as pessoas melhorem, que não piorem. Quando ouse aspirar mais alto, você revela a inadequação do presente e uma promessa de um bom futuro. Regra 4. Compare a si mesmo como quem foi ontem, não com outra pessoa que é hoje. Não importa o quanto você é bom em algo ou como classificaria suas realizações. Alguém por aí que o faz parecer incompetente. Deixe pra lá.
Os padrões de melhor ou de pior, eles não são ilusórios ou desnecessários. Se você não tivesse decidido que aquilo que está fazendo agora é melhor do que as outras alternativas, não estaria fazendo. Você deve decidir o quanto de seu tempo é gasto nisso e quanto naquilo. Você deve se decidir o que deve ser deixado de lado e o que deve ser buscado. Os nossos olhos estão sempre focando as coisas nas quais estamos interessados em nos aproximar, instigar, procurar ou ter. Uma vez que você ignorou tantas coisas, restam muitas possibilidades para as quais ainda, talvez aquilo que de realmente precisa esteja bem na frente dos seus olhos. Mas você não consegue ver por causa de que tem seu foco no momento. Significa que você deve parar de manipular, calcular, conspirar, esquematizar, impor, exigir, ignorar e punir. Significa que deve deixar suas velhas estratégias de lado. Significa, em vez disso, que você deve prestar atenção de uma forma que você pode nunca ter feito antes. Faça 3 perguntas para si mesmo. O que está te incomodando? É algo que você pode se concentrar? Ou estaria de fato disposto a consertar isso? Procure até encontrar algo que te incomode para você enfrentar. Compare a si mesmo com quem você foi ontem, não com outra pessoa que é hoje. Regra 5. Não deixe que seus filhos façam algo que faça você deixar de gostar dele. Mimar um filho pode ser muito certo sobre a perspectiva do gene egoísta. Porém, isso pode criar um espetáculo sombrio e doloroso no aqui e agora e transformar-se em algo indescritivelmente perigoso. As coisas que ocorrem todos os dias, que de fato compõem nossa vida, e o tempo gasto da mesma maneira repentinamente, soma-se de forma alarmante. Em geral, as pessoas ficam melhores com a idade, em vez de piorarem, tornando-se mais bondosos e emocionalmente estáveis ao amadurecer. As crianças sofrem danos quando responsáveis por seus cuidados, com medo de que qualquer conflito ou chateação não usam para corrigi-las e deixam sem uma direção. A negligência e maus tratos, que são parte integrante de abordagens disciplinares mal estruturadas ou totalmente ausentes, podem ser deliberadas, motivadas por razões parentais explícitas e conscientes. Limite as regras. É difícil estabelecer uma regra geral em relação à severidade da punição, sem levar em conta o contexto. Primeiro princípio, limite as regras. Segundo princípio, use a força mínima necessária para garantir que essas regras sejam cumpridas. Criar filhos é exigente e exaustivo. Terceiro princípio, os pais deveriam estar sempre juntos. Quarto princípio, os pais devem entender a própria capacidade de serem cruéis, vingativos, arrogantes, ressentidos, irritados e traiçoeiros. Os princípios claros de disciplina e de punição equilibram a compaixão e a justiça, para que o desenvolvimento social e a maturidade psicológicas possam ser promovidos da melhor forma possível. Regras claras e disciplina apropriada ajudam a criança, a família e a sociedade se estabelecerem, manterem e expandirem a ordem, que é tudo aquilo que nos protege do caos e do terror, em tudo que é incerto, desesperançoso, deprimente e que provoca ansiedade. Não há presente melhor que pais comprometidos e corajosos possam oferecer. Regra 6. Deixe sua casa em perfeita ordem antes de criticar o mundo. Sempre que experimentamos a injustiça, real ou imaginária, sempre nos deparamos com a tragédia ou somos vítimas das maquinações dos outros. Sempre que experimentamos o horror e a dor das nossas limitações aparentemente arbitrárias. O desejo por vingança, embora justificado, também impede o caminho para os outros pensamentos produtivos. Se o seu sofrimento for insuportável e você estiver começando a se corromper, isso é algo sobre o que se deve pensar. Comece a parar de fazer algo que você sabe que é errado. Cada pessoa é complexa demais para conhecer a si mesmo completamente. E todos
temos uma sabedoria que não conseguimos compreender. Regra 7. Busque o que é significativo, não o que é conveniente. Estabelecemos rotinas previsíveis e padrões de comportamento, mas não os entendemos realmente, nem sabemos de onde se originaram. O nosso conhecimento ele foi moldado de acordo com a interação com os outros. Conhecemos a perceber que a realidade estava estruturada de tal modo que parecia ser possível barganharmos com ela. Aprendemos que nos comportar corretamente agora, no presente, regulando os nossos impulsos, considerando o sofrimento nos outros, pode trazer recompensas no futuro, em um tempo e lugar que ainda não existem. Compartilhar é iniciar o processo de troca. Aquele que fez um favor, uma vez estará mais disposto a fazer-lhe outro do que aquele a quem você fez um favor. Quando as coisas não estão dando certo, não é por causa do mundo. A causa é aquilo que está sendo mais valorizado naquele momento, subjetiva e pessoalmente. Ser autoconsciente traz sofrimento, traz, que motiva o elogio pela gratificação imediata e egoísta, por conveniência. O mal entra no mundo com autoconsciência. Preste atenção nisso. O indivíduo ele deve conduzir a sua vida de uma maneira que exija a rejeição de gratificação imediata, dos desejos, tanto os naturais quanto os perversos, que não importa quanto poderosa, convincente e realisticamente sejam oferecidos, e dispensar também as tentações do mal. O mal amplifica a catástrofe da vida e aumenta drasticamente a motivação para a conveniência que já está aí por causa dessa tragédia essencial do ser. Conveniência é o ganho em curto prazo, é imaturo e irresponsável. O significado satisfaz todos os impulsos, agora e sempre. Conveniência é esconder toda a sujeira debaixo do tapete, é evitar a responsabilidade. O significado, ele traduz a ideia de que você está no lugar certo, na hora certa, adequadamente equilibrado entre ordem e caos, onde tudo se alinha da melhor forma possível naquele momento. O que é conveniente funciona apenas para um momento. É imediato, impulsivo, é limitado. O que é significativo é a organização daquilo que de outra maneira seria meramente conveniente para uma sintonia do ser. Regra número 8. Diga a verdade, ou pelo menos não minta. O que deve fazer quando não sabemos o que fazer? Diga sempre a verdade. Escolher o caminho fácil ou dizer a verdade, essas são meramente duas escolhas diferentes. São trajetórias diferentes de vida. Elas são formas completamente diferentes de existir. Manipular é distorcer a realidade. É o que todos fazem quando querem alguma coisa e decidem falsificar a si mesmo para agradar e lisonjear. É nossa responsabilidade enxergar corajosamente o que está diante dos nossos olhos e aprender com isso. Mesmo que aparente ser algo horrível, mesmo que o horror de enxergar isso prejudique a nossa consciência e nos deixe menos cegos. O que enxerga de uma maneira quando a traduz em ações é uma parte bem pequena do que ela é realmente. Regra 9. Presuma que a pessoa com quem está conversando possa saber algo que você não sabe. A psicoterapia não é conselho, é uma conversa autêntica que requer exploração, articulação e estratégia. O pensamento é um diálogo interno entre dois ou mais pontos de vista diferentes sobre o mundo. Pensar de verdade é complexo e desafiador, envolve conflito, assim precisa aprender a trocar ideias, modificar premissas e ajudar os seus pensamentos. Um terapeuta, ele lhe dirá a verdade sobre o que pensa. Você tem opinião honesta do pelo menos uma pessoa. O segredo do processo psicoterapêutico. Duas pessoas dizendo a verdade, uma para a outra e ambas escutando. Segundo Carl Rogers, a grande maioria de nós não é capaz de escutar, sentimos-nos obrigados a julgar, pois escutar é muito perigoso. O primeiro requisito é a coragem e nem sempre a temos.
Numa conversa de exploração mútua, todos estão agindo de acordo com a premissa de que tem algo a aprender. Discutem ideias que realmente me coloquem em prática para estruturar as suas percepções e guiar suas ações e palavras. Regra 10. Seja preciso no que diz. Quando enxergamos o mundo, percebemos apenas o suficiente para que nossos planos de ações funcionem, para que possamos enfrentar a situação. Precisamos ser precisos em nosso propósito. Qual é o seu propósito? Quando agimos de forma imprudente e deixamos que as coisas desengrolem, tudo aquilo que nós nos recusamos a prestar atenção, que se acumula, adota aquela forma de serpente e ataca. E geralmente no pior momento. Abandonamos as nossas mentes e recorremos nos nossos corpos. Eles reagem muito mais rápido que as nossas mentes. Especificar o problema é admitir que ele existe. É se permitir saber o que você quer, para assim reconhecer de forma clara e precisa. Quando não tiver isso, vai lhe machucar. Quando as coisas começam a demorar e o caos está ali, reemerge, podemos reestruturá-los e restabelecer a ordem através da linguagem. Se falarmos com cuidado e precisão, somos capazes de compreender as coisas, colocam-nos nos devidos lugares, estabelecer um novo objetivo e superá-las. Normalmente de forma comunal, se negociarmos, se chegamos a um consenso. Haja de acordo com o que diz para que possa descobrir o que acontece. Perceba seus erros, articule os seus esforços para corrigi-lo. Regra 11. Não incomode as crianças quando estão de skate. Quando somos livres e encorajados, preferimos viver no limite. Somos programados para gostar do risco. Quando nos esforçamos para otimizar o nosso desempenho futuro, nos sentimos revigorados e empolgantes, agindo no presente. Pessoas motivadas a tornar as coisas melhores normalmente não estão preocupadas em mudar outra pessoa ou se assumem as responsabilidades de fazer as mesmas mudanças em si. Todas as definições de habilidade e de competência são meras invenções daqueles que se beneficiam delas para excluir os outros e para um benefício pessoal e egoísta. O fato de poder desempenhar um papel na motivação humana não significa que ele desempenha um único papel ou mesmo um principal. A agressividade, ela existe desde sempre. Existem circuitos biológicos ancestrais que sustentam a agressividade defensiva e predatória. Há duas razões principais para o ressentimento: você ter sido explorado ou de ter permitido que o explorasse, ou a recusa birrenta de assumir a responsabilidade de crescer. Regra 12 e última regra: acaricie um gato ao encontrar um na rua. Pessoas são sociáveis porque gostam dos membros do próprio grupo. Pessoas antissociais são porque não gostam dos outros. A cooperação, ela serve para a segurança, para a proteção e companheirismo. A competição serve para o crescimento pessoal e para o status. Tornar-se significa transformar-se em algo a mais, ou pelo menos em algo diferente. E isso só é possível para algo limitado. Você pode ser que os limites exigidos ali pelo que sejam tão extremos que o projeto todo deva ser descartado. E para encerrar, quando estamos discutindo com alguém, queremos estar abertos e que a outra pessoa errada, se você estiver errado e tiver que mudar, será preciso reconsiderar a si mesmo. Deve decidir melhor e descobrir como fazer. Então agora vamos para o plano de ação. Papel e caneta na mão para responder o seu plano de ação. Primeira pergunta: como você lida com o caos? Segunda pergunta: cuida de si com amor, carinho e respeito? Terceira: cultiva maus hábitos? Quarta: o que está te incomodando? Está disposto a consertar isso? Quinta: se compara com outras pessoas? Qual a frequência dessa comparação? Sexta: tem o hábito de criticar os outros? Sétima: quantas mentiras conta para si mesmo?
Oitava, qual é o seu propósito de vida? É preciso com o seu propósito? Pense nisso e reflita. Volte esse vídeo para você ver quantas vezes for necessário para você responder de coração aberto esse plano de ação. Combinado? Porque afinal, quem cuida da mente, cuida da vida. Um grande abraço. Tchau, tchau.